paz do Senhor Jesus. Amém. Amém, irmãos. Amém. Você que está nos assistindo, quero cumprimentar você também com a santa paz do Senhor Jesus. Obrigado por esse privilégio. Desejamos a você uma ótima noite. Obrigado aí por nos dar aí essa graça de ter a sua presença. Aleluia, glória a Deus, atrás dessas tábuas. E eu creio que nós receberemos vocês aqui um dia com muita alegria. Muito obrigado mesmo. Tá? Amém. Irmãos, quem está feliz hoje com Jesus, dá uma glória a Deus. Glória a Deus. Eita, glória, hein? Bendito é o nome santo do Senhor. Como é que é aquela língua estranha lá, Isaac? Xarabadai, aleluia. Esse é meu Isaac. Tem o Isaac, tem o Abraão. Aleluia, glória a Deus. Bendito é o nome santo do Senhor. Por isso que eu amo esse ministério, Deus. Deus cada vez mais vem nos surpreendendo, nos dando aí sempre alegria, né, irmãos? Aleluia. Em adorar o nome santo do Senhor. E é dessa maneira que a gente vai se alegrando. Irmãos, com alegria, aleluia. Eu não vou louvar o lugar, não. Eu vou pedir, aleluia, glória a Deus, o nosso, aleluia, é forte, hein? A casa tem vasos aí que todo mundo está sabendo já cantar da harpa. Aleluia, glória a Deus. Bendito é o nome santo do Senhor. Eita glória. Meu Deus, é forte, muito. Aleluia, glória a Deus. Bendito é o teu nome. Vamos estar louvando com a nossa irmã diaconisa Carol. Aleluia. Glória a Deus. Gostei. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Cumprimenta a igreja na paz do Senhor Jesus. Amém. Vamos louvar o hino 3 da harpa. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Plena paz E santo gozo tenho em ti, ó meu Jesus, pois eu creio em tua morte sobre a cruz. No Senhor só confiando nesse mundo viverei, entoando aleluias ao meu rei. Oh, glória ao meu Jesus, pois é digno de louvor. É meu rei, meu bom pastor, é o meu Senhor. Como os anjos que o louvam, eu também o louvarei, entoando aleluias ao meu rei. O amor de Jesus Cristo é muito grande para mim, pois a graça me encheu de amor sem fim. Meu Jesus foi para a glória, mas um dia o verei, entoando aleluias ao meu rei. Oh, glória ao meu Jesus, pois é digno de louvor. É meu rei, meu bom pastor, é meu Senhor. Como os anjos que o louvam, eu também o louvarei, entoando aleluias ao meu rei. Este mundo não deseja tão bondoso Salvador, não sabendo agradecer seu grande amor. Eu, porém, estou gozando do favor da sua lei, entoando aleluias ao meu rei.
Glória a Deus. Vamos louvar também o 339. Glória a Deus. Glória a Deus. Ó Jesus ressuscitado, Aleluia. grande é o teu poder. Ser comigo, ó meu amado, dá-me graça e o saber pra fazer a tua vontade. Quero ter-te mais poder. Dá-me a tua santidade. Quero só pra te viver. Meu Senhor, tu és meu guia. Dá-me força, vida e luz, plena paz e alegria.
Irmãos, vamos à palavra que são essa noite. Nós vamos colocar de pé. Livro de Lucas, capítulo 8, versículo 22. Aleluia. Lucas 8, 22. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Aleluia. Glória a Deus, amado. Amém? Amém. Vamos lá, Lucas capítulo 8, versículo 22 diz assim: Jesus acalma uma tempestade. Aconteceu que num daqueles dias entrou ele num barco em companhia de seus discípulos e disse-lhes: passemos para outra margem do lago. E partiram. Enquanto navegavam, ele adormeceu e sobreveio uma tempestade de vento no lago, correndo eles o perigo de mar. Chegando-se a ele, despertaram, dizendo: mestre, estamos perecendo. Despertando, Jesus repreendeu o vento e a fúria da água. Tudo cessou e veio a mudança. Então ele disse: onde está a vossa fé? E eles, possuídos de temor, admiração, diziam uns aos outros: quem é este que até os ventos e as ondas repreende? Ele obedece. Tome seu assento, dê o seu glória, misturado com aleluia. Quem é este que até os ventos e as ondas repreende? Ele obedece. Aleluia. A cada dia que nós estamos no tempo do Senhor, nós temos aqui as oportunidades de ler os versículos da Bíblia, oportunidade de ministrar a palavra de Deus, e vemos que ouvimos que houve profetas que naquele tempo tinham, aleluia, uma comunhão tão gostosa de ouvir a palavra de Deus, sentir ali, aleluia, como Moisés quando subiu ao monte. Enquanto o povo estava se corrompendo com o bezerro de ouro, naquela noite desceu ele uma luz sobre a sua face, aleluia, glória a Deus, que ele não percebia, mas todos aqueles que estavam em volta o admiravam, aleluia. E aqui a palavra do Senhor ele diz que Jesus acalma a tempestade. E o engraçado é que hoje nós lemos uma palavra, aleluia, glória a Deus, poderosa, uma palavra que, dependente da sua fé, ela move, aleluia, glória a Deus, uma montanha em alto mar, uma moreira, dizendo: se sua fé tiver um grão de mostarda. E nós tivemos, com cada palavra dessa Bíblia, desse estudo, nós tiramos ela como exemplos. E, poxa, já pensou, olha, será que hoje eu posso comparar as fés dos discípulos com a nossa fé de hoje? Os discípulos naquela época, eles acompanhavam Jesus. Os discípulos daquela época, aleluia, eles viam os milagres acontecer com seus próprios olhos. Naquela época, os discípulos, eles tinham ali, aleluia, glória a Deus, o privilégio de ter Jesus ao seu lado caminhando, de tocar, de conversar, de ver Jesus como é que é, aleluia, glória a Deus, de dar uma água para Jesus, de atender Jesus. Olha, tem toda essa multidão aqui, acho que era 5.000 pessoas, só tem, aleluia, glória a Deus, não temos valores para comprar mantimentos para que possamos alimentar toda essa multidão. Assim os discípulos falavam com Jesus, e ali Jesus falava: mas, aleluia, não se preocupa, o que tem no cesto tem uma quantidade de pães e peixes, pois então me dê aqui. Somente separam 50 e 50, 100 e 100, aleluia. E ali ele fazia aquela multiplicação, aleluia. E ali todos, eu creio que admiravam. E nós vemos aqui, aleluia, nós lemos, nós ouvimos, e todos os dias, se você pegar, você vai ver os milagres que foram feitos por Jesus.
Mas só que há um algo na nossa vida espiritual que eu digo para você: hoje nós somos mais do que discípulos. Mas eu estou falando com aqueles que crerem, aqueles, aleluia, glória a Deus, porque os discípulos não escolhiam dias para andar com Jesus, eles andavam todos os dias. A multidão não escolhia, eu creio que não escolhia dias, só não andava com Jesus quando ele, como acontece aqui, ele foi do outro lado da margem do lago. Então quem tinha condições de acompanhá-lo ia, quem não tinha ficava aguardando ele voltar, e quando ele voltava acompanhava. Tinha todo o seu privilégio. Só que era um povo que, aleluia, Jesus via tanta incredulidade, não acreditava. Não acreditava, parece que não era satisfeito com aquilo que Jesus estava fazendo. Porque no finalzinho da nossa leitura, quem é este que até os ventos e as ondas repreende e lhe obedece? Poxa, será que todos os milagres que foram feitos, aleluia, glória a Deus, nas leituras anteriores, né, sobre cegos, sobre, aleluia, a filha da viúva de Naim, aleluia, o filho da cura do cego de um centurião, enfim, daí para mais. Poxa, será que, aleluia, glória a Deus, eles não tinham noção do tamanho e o privilégio de acompanhar Jesus e saber, olha, pode dar a tempestade que tiver, mas Jesus está no barco. Jesus está no barco. E a pessoa, você pode estar passando a dificuldade que tiver. Você fala, poxa, eu preciso, um exemplo, poxa, eu estou com alguém enfermo, um exemplo, pessoa que você tanto ama, que é sua mãe. E ela está no hospital. Você olhou ali do lado dela, está sentado Jesus. Você vai ter, aleluia, glória a Deus, o questionamento de chegar e procurar um médico e falar, doutor, você tem que operar minha mãe. Porque o caso dela está piorando. Mas Jesus está do lado. Fez a coisa da tempestade. E a ondas, ventos. Mas eles não sabiam o tamanho, aleluia, glória a Deus, do homem que ele estava com eles. E hoje eu vejo, aleluia, nesse momento, às vezes a gente fala assim, gente, nós temos que ser igual aos discípulos. Eu falo, nós temos que ser mais que os discípulos. Hoje você ouve e você tem que crer naquilo que você não vê e obedecer aquilo que você lê. E isso faz com que, aleluia, testamos nós mesmos. E nós sabemos se nós somos fracos. Mas um dia eu vi parar com esse negócio, como a nossa irmã Gisane ministrou terça-feira passada, foi? Esse negócio, nós somos fracos da carne, nós somos de carne. Aproveita muitas das vezes a situação por causa disso, e isso realmente não tem nada a ver. Para isso existe oração e jejum. Para isso existe propósito com Deus. Se você for ali tirar um exemplo no livro de Daniel, tinha o quarto, foram lançados 3 homens. Quando, aleluia, o rei olhou, tinha o 4º homem na fornalha. Olha como Jesus operava. Olha como Jesus, aleluia, ele já cuidava. E hoje não é diferente. Hoje ele faz presente em nossas vidas. Hoje ele faz presente em nossos lares, faz presente em nossos trabalhos, ele faz presente aonde nós vamos. Só bastamos muitas das vezes olhar para o lado e falar, Senhor, eu sei que o Senhor está aqui. Me acompanha. E ele vai te acompanhar. Muitas das vezes, mesmo quando você sai da sua casa, às vezes você levanta chateado, às vezes você levanta com aquele ar de querer estar desesperado. Aleluia. Ou aquele dia que você fala, poxa, olha, minha vontade hoje não era nem abrir essa janela. Muitas das vezes não é nem preguiça. Muitas das vezes é você olhar e falar, poxa, eu não estou tendo uma resposta. Só que nós temos que entender, toda tempestade Jesus se faz presente.
nós somos mais do que os discípulos. Eu preciso, cada dia da minha vida, acreditar nisso que eu estou lendo. Eu preciso, aleluia, glória a Deus, olhar para essas, aleluia, cada versículo, cada frase, cada letra e falar, meu Deus, faça o mesmo como o missionário fez com essa pessoa. E fazer com que, aleluia, glória a Deus, não chegamos ao Senhor e dizer assim, nossa, quem é o Senhor Jesus? Que fez um milagre ali, aquela mulher estava morta no hospital, daqui a pouco alguém orou, ela ressuscitou. Quem é o Senhor? O que o Senhor faz? E hoje nós temos esse privilégio, irmãos, aleluia, de você hoje, aleluia, glória a Deus, não sei se você está me entendendo o que eu quero dizer para você, que eu estou passando para você. Se orgulha de você, se orgulha da sua fé. Glória a Deus. Aleluia. Eu acho assim que vamos se dizer que se tivesse ministério na época, como tem hoje várias placas de igreja, eu acho que é bem capaz que os discípulos se dividiam. Porque quem é este homem que fez se acalmar o vento e as águas? Poxa, não era o suficiente? Se aparecesse então um enganador, aleluia, como apareceu, que a Bíblia relata, o povo seguia. Simão mesmo era um. Era feiticeiro. E o povo acreditava nas mentiras deles. Até Filipe chegava, os corajosos discípulos, e colocar tudo por terra. E assim somos nós. Só que o Senhor, aleluia, ele é isso que eu gosto para a igreja. Deus, ele ama verdadeiramente. Sabe, porque assim, olha, o que eu fiz antes da minha morte, hoje eu ressuscitei e hoje eu estou vivo. Mas antes, tudo que está escrito aqui, realmente, os discípulos andavam comigo, multidão andava comigo, fazia milhares e milhares e milhares de, aleluia, de milagres. Só que hoje eu vejo uma geração, aleluia, glória a Deus, a qual meu Pai tem colocado sobre a face dessa terra, que através das Escrituras, mistério. Você está entendendo como, aleluia, glória a Deus, aleluia, ele se agrada? A gente não consegue, poxa, mas a gente ouve, a gente sente a presença de Jesus, a gente sente a presença do Espírito Santo. Muitas das vezes a gente ouve Deus falar conosco. E saber que nós, aleluia, glória a Deus, somos dependentes de Deus. Nada, irmãos, nada. Você sabe de uma coisa, todas as coisas que você hoje passa, aleluia, e você presente ao Senhor, Ele sabe, Deus sabe a sua situação. Deus, Ele conhece. Deus, Ele conhece. E quando você realmente se entrega a Ele e fala, olha, sabe de uma coisa? Sabe quando a gente era no mundo? Não chegou numa certa, acho que alguém deve ter feito isso, não é possível. Chegou num certo dia, numa certa noite, e falou, sabe de uma coisa? Hoje eu vou gandaiar, hoje eu não quero nem saber. Sabe quando você se jogou para aquela noite, para a madrugada com o mundo? Fala, hoje eu vou beber, hoje eu vou dançar, hoje eu não estou nem aí. Eu acho que todos nós fizemos isso. Se alegrando, sorrindo, bebendo, no outro chegando em casa, deitando, dormindo, chegando no outro dia com dor de cabeça, mas olha que momento, mesma coisa hoje nós estamos com a presença do Senhor. Aquela segurança que você teve com você naquela noite, quando você estava no mundo, se entregou para o mundo, se entrega hoje para Jesus. Não coloque curva, aleluia, glória a Deus, nas frases, nos caminhos, não abre obstáculo, não. Se coloca, aleluia, se joga como um dia você se jogou no mundo, se joga, aleluia, nos braços do Senhor. No mundo a gente colocava os limites, se você quisesse ir até tal lugar, você ia. Você estava liberado para fazer o que você quiser. Você ia se satisfazer do pecado. E era a noite toda, era aquela alegria. E hoje por que você não pode fazer isso, mas ao contrário? Colocar, depositar toda a sua confiança
confiança em Jesus. A sua confiança. Que nós não vamos ser igual aos discípulos, aleluia, do barco. Não, não, não. Que nós possamos ser igual aos 3 homens da fornalha. Que ali, aleluia, o que me chama a atenção não foi nem também. Foi quando deu a visão do 4º homem. Mas já o que me chama a atenção dessa passagem do livro de Daniel é quando a Bíblia diz que quando lançaram, os soldados foram lançar, morreram queimados. Porque o calor era muito da fornalha. E eles ainda foram lançados da fornalha. Pô, daqui a pouco você olha, não, mas não foi 3 que jogou, o que tem ali pelo 4? E você acha que esse, aleluia, não está presente hoje na sua vida? Você acha que hoje, aleluia, Deus não pode mudar toda a sua situação? Aleluia, Deus. Muda, irmãos. Muda. Muda. Aleluia, Jesus. Ele muda. Ele sabe o vento que você está passando hoje. Ele sabe, aleluia, glória a Deus, do jeito que está amarelo, do jeito que está onda na sua vida. Ele sabe. Ele pode chegar hoje, aleluia, e falar assim: olha, você está aqui hoje nessa noite, de repente você está olhando para cá. Poxa, mas é um culto de ensinamento, você está 1, 2, 3, 4, não tem problema, porque ele diz: onde dá 2 ou 3 em língua, meu nome não estarei presente. Aleluia. Nesse momento, aleluia, o que depende da sua fé, não é a quantidade de pessoas dentro da obra do Senhor, não, não. Se você está aqui ouvindo essa palavra, o Senhor pode estar dizendo aqui: olha, enquanto você está lá me ouvindo, aleluia, glória a Deus, os milagres que eu faço, e dizer para você que você é mais do que um discípulo. Hoje eu posso estar, aleluia, acalmando o vento em nome do Senhor Jesus. Hoje eu posso estar acalmando, aleluia, as águas em nome do Senhor Jesus. Hoje eu posso estar mudando história. Aleluia, Jesus. Se você se sente hoje numa fornalha, eu posso ser o 4º homem, aleluia. Aleluia, Deus. Você está entendendo, aleluia, quando não tem dias de cultos, aleluia, para Jesus fazer milagre, não. Todos os dias, se você crê, aleluia, nesse homem maravilhoso, um grande eu sou, ele vai fazer milagre na sua vida. Aleluia, aleluia, Jesus. Não é um culto de ensinamento. Não é, aleluia, um culto de libertação de quinta-feira, um culto de domingo, não é numa vigília, não é um culto, aleluia, de congresso, não, 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 não. Qualquer momento, aleluia, porque Jesus ele caminhava, onde ele caminhava, ele fazia milagre, aleluia, assim somos nós, aleluia, glória a Deus. Enquanto nós estivermos caminhando com Jesus, milagres receberemos. Aleluia, Deus. Milagre receberemos. Nós não temos que deixar hoje todas as dificuldades, irmãos, redes sociais, essas coisas para, aleluia, glória a Deus, tirar um pouco o foco. Aleluia, Jesus. Não tem, aleluia, não tem. E Deus, ele é, nossa, ele é. Eu falei: Senhor, eu vou dirigir o culto hoje, então me dá a palavra aí. E ele me deu justamente sobre, eu ministrei uns tempos atrás sobre aleluia, sobre a tempestade. Você vê como tudo tem direção diferente. Que Deus, ele sabe, aleluia, quem precisa ouvir, aleluia. Aleluia, E Jesus. se você crê em nome do Senhor Jesus, toma posse hoje dessa palavra. Aleluia, Deus. Glória a Deus. Acredite que Deus, o mesmo Jesus que estava no barco, que foi crucificado e ressuscitou no 3º dia, ele está conosco, ele está hoje nesse lugar. Ele está aqui. Aleluia, Jesus. E crê, irmãos. Crê, acredita. Não está nada acabado, não. Não está nada acabado. Não está nada, aleluia, derrotado, não. Aleluia. O Deus que nós servimos não é um Deus, aleluia, que aceita desstruição, desordem. Não, não. Ele pode, nós possamos fazer a desordem. Nós possamos, aleluia, glória a Deus, fazer algo que, aleluia, não é do agradável do Senhor. Mas para isso nós possamos também dobrar os nossos dias. Senhor, me perdoa, eu pequei, eu errei, a minha ação não foi a qual o Senhor te agrada. E Ele vai te perdoar. Ele vai ensinar a colocar suas coisas nos seus devidos lugares. Ele faz isso, irmão. Aleluia. Deus já está dizendo, está cessando o vento. Aleluia, Deus. Está cessando o Aleluia, vento. Jesus. Está mudando história. Aleluia. E cada vez mais, os irmãos sabem que não vamos ter mais vigília. Nosso irmão Fabrício, nosso irmão Ender se desligaram do ministério. Não estão mais no ministério. E eu
falei, poxa, eu vou voltar a fazer os cultos de avivamento. Aleluia. Vou rolar uns cultos bem da hora para nós mesmo, sabe? Porque, irmãos, assim, sabe, acho que, não sei se foi porque a maneira que eu aprendi foi essa, somente através de ouvir a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus faz com que todo mundo ouve, né? Todo mundo fala, quando tem aqui o, aleluia, glória a Deus, o nosso irmão Hélio, ele tem as oportunidades, quando tem, é bem favorável, bem aproveitado, porque sabe falar nas palavras, sabe explicar o que nós precisamos é ouvir. Cada um tem os seus dons, óbvio, cada um tem os seus dons. Mas nada melhor do que quando a palavra é lançada e fazer, que aquilo que você não acreditava, passar a acreditar. Glória a Deus. Aleluia. Passar a acreditar. E saber que o mesmo homem que um dia acalmou isso, e saber que hoje, Jesus está dizendo, vocês são mais que discípulos. Glória a Deus. Você ouve em dizer que eu acompanho, vocês não me viram acompanhando, mas ouve dizer. Aleluia, Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Poxa, é de se alegrar e falar, nossa, hoje o Senhor está me dando uma confirmação. Eu sou mais que discípulos. Glória a Deus. Eu sou mais que discípulos. No Velho Testamento, a gente simplesmente, aleluia, ouvia Jeremias, então, nossa. Isaías, nossa. José, Deus ele cuidava de uma certa maneira. Olha, José, eu vou querer tirar sua vida, mas eu não vou permitir. Mas eu vou permitir que lança você dentro de uma externa. Mas eu estarei com as minhas mãos estendidas, está seca, viu? Mas eu estou lá embaixo, mas se jogar em você, eu vou te segurar. Porque o que eu te prometi, aleluia, eu vou cumprir na sua vida. Aleluia. Então tem certas situações da nossa vida que precisamos às vezes passar por alguma humilhação sem entender o porquê. Mas às vezes a gente tem que aceitar. E fazer dela uma sabedoria. Porque amanhã hoje, quem hoje te humilha, aleluia, amanhã vai estar te pedindo perdão. Glória a Deus. Vai estar te pedindo perdão. Às vezes olha para você e fala, poxa, mas como todos dizem, né? Você fala de Deus, você vai para a igreja e não vejo, aleluia, glória a Deus, algo diferente. Muitas das vezes não é hora de Deus abrir os olhos das pessoas para verem. Porque primeiramente Deus tem que te tratar. Venha o que vier, a tempestade que for. Mas se Jesus falou que Ele está comigo e Ele se alegra por eu só ouvir como a mulher do fluxo de sangue. Eu ouvi dizer que se eu tocar na hora dele, eu serei curado. E para você ver que as coisas são tão fortes, como depende tanto da gente, que assim que ela tocou, ele percebeu, alguém me tocou diferente. Glória a Deus. Quer dizer o quê? Que acompanhar a Jeová não é de qualquer jeito, irmão. Fazer a obra dentro da obra do Senhor não é de qualquer jeito. Deus, Ele sabe quem entra por essas portas para glorificar. Deus, Ele sabe que entra por essas portas para sentar simplesmente para sentar. Ele sabe. Ele sabe quem precisa, aleluia, glória a Deus, que toque sobre a orla dele. Ele sabe. Ele sabe que chega pessoas aqui como multidão, para ver se realmente vai ver o milagre, não é diferente na irmã, se alguém vai ser batizado com o Espírito Santo, se não vai, se vai ter um testemunho, se não vai. Essa é a multidão. Mas aqueles que realmente necessitam, ela não acompanhava. Foi 12 anos, gastou o que tinha. A medicina não resolveu. Mas um dia ela veio dizer, olha, se eu tocar nas olhos de Jesus, desse homem, eu serei curado. Glória a Deus. Você viu a certeza? Por que ela sabia que ela ia ser curada? E se não fosse? Você está entendendo como, aleluia, hoje o Senhor está se agradando demais, irmão? Nós não estamos vendo Jesus. Nós vemos foto, filme, faz todo mundo barulho. Bom, eu não sei, eu nunca vi Jesus, mas cabelo cacheado, olhos verdes.
E se Jesus for um pouquinho da minha cor, ou mais escurinho, cabelo cacheadinho, enroladinho, igual do exatamente, igual do Isaac. E aí? Você está entendendo? Então quer dizer, a gente hoje tem esse privilégio de falar, Senhor, fala comigo. Ele fala, irmão. E hoje ele fala, olha, eu tenho um povo, uma nação hoje que realmente me adora. Sem me ver, mas acredita naquilo que ouve. Então, que os irmãos hoje ficam com essa palavra, irmãos, que Deus abençoe grandemente a vida dos irmãos. Eu desde já vou passar a oportunidade para a pastora. Eu quero ficar bastante 1h30 hoje de palavra. Bendito o nome santo do Senhor, né? Aleluia, glória a Deus. Maravilha, não falo nada, aleluia. Sou eu que estou, aleluia, passando isso para os irmãos. Aleluia, glória a Deus. Não sei se teve um dos irmãos por esses dias que deve ter conversado com Deus, Senhor, né? Eu sei que não sou de fazer muitas perguntas, mas o porquê de tudo isso, né? E só que muitas das vezes não o porquê, aleluia, glória a Deus, duvidando daquilo que ele faz, mas o porquê muitas das vezes da situação que se encontra, porque às vezes se acham que está sendo demorado de se passar. Só que todo porquê em nossas vidas vai ter uma resposta lá na frente. E a gente, dentro desse porquê, a gente tem que tirar o máximo de sabedoria e entendimento. E saber, o Senhor está no barco. Aleluia, Jesus. Ele está. Ele está na direção. E ele fala que, aleluia, glória a Deus, que tem pessoas que ele ama e vai surpreender. Aleluia, glória a Deus. Porque ele sempre fala, né, que na igreja de Sardes, como eu sempre falo aqui, que há sempre um pequeno grupo de vestiduras brancas. São aqueles que ele conhece verdadeiramente. Verdadeiramente. Aqueles que ele sabe, aleluia, glória a Deus, que veio ao fim a glorificar. Então, meu irmão, alegra teu coração, porque o Senhor está dizendo, em nome do Senhor Jesus, aleluia, glória a Deus, que você é mais que um discípulo. Você é mais que um discípulo. Aleluia, glória a Deus, para a gente ouvir e acreditar e acontecer, né? Quantos sinais tem dado o Senhor para nós? Quantos? E o gostoso é, como hoje é palavras que nos edifica a nossa fé, a nossa vida espiritual, né? Porque o Senhor fala, buscar o reino do céu e a justiça, fazer mais coisas para acrescentarei sobre o campo. E a gente tem que ser sábio, deixar fazer mais coisas para Deus acrescentar e continuar buscando. Aleluia. E eu creio, irmãos, eu confesso que eu estou até, eu sempre falo com Deus, graças a Ele. Estou contente, como Ele disse um certo dia para mim, em outro ministério que eu fui ministrar, usou a irmã para falar que ele ia dar uma limpada na igreja, passar a sua. Eu vou deixar aqueles realmente que vão deixar crescer raízes. E isso é muito bom. Isso é muito bom. Isso é muito bom. Eu comentei até com a minha esposa, eu falei, olha, agradeço a Deus por aqueles que passaram, que Deus continue abençoando todos, mas eu vou continuar aqui. Que desde quando estiver eu e você, mais um, mais dois, Ele vai estar presente. E Ele estando presente, meu irmão, meu Deus, não tem coisa melhor. Não tem coisa melhor. Mas eu creio na vitória dos irmãos. Eu creio que os irmãos, aleluia, glória a Deus. Aleluia, vão receber o seu galardão. Irmãos, quinta-feira, depois você conversa com o pastor ali, confirmado, certinho, quinta-feira agora. Vai ministrar a irmã Nádia, né? O irmão de mim vai estar dirigindo, é isso? Amém. Amanhã nós teremos aí um ensaio dos varões, mais de conversa, né? E sábado tem um culto sábado agora, não, né? Agora a gente vai, vamos começar a trabalhar aí. Vou deixar o segundo sábado aqui para avivamento. Foi alguém para dirigir no último dia do governo, que era
Ah, é verdade. Aí tem que pôr uma pessoa no seu lugar, no lugar dele. Não, isso aí é. Aleluia. Todos já dirigiram, né? Esse campanha. Já. Vou ter que ver o nome lá no banner e colocar aí. Aleluia, glória a Deus. Meditando no Santo do Senhor. E dia 14 a pastora Renata vai estar conosco aqui, trazendo essa palavra. Irmãos, eu estou aqui orando ao Senhor, conversando com Ele. Ele dá uma campanha para nós em 7 terça-feira aqui. 7 terça-feira. Mas tem um ensinamento. Deus é uma honra. De outra coisa também. Eu estou pensando sinceramente, irmãos, mudar o horário das 2 horas de oração, tá? Das 6 da manhã às 6 da tarde. Glória, vou abrir os olhos aqui daqui. Estou pensando sinceramente fazer isso aí. Das 6 da manhã acho melhor, né? E outra coisa também, eu quero começar a buscar a amada igreja, para a gente fazer uma consagração, né, irmão? Sábado de manhã, para todos aqui, essa consagração, tá bom? Estou falando com os irmãos para todos irem, em nome do Senhor. Vocês são cristãos. E vai chegar numa hora que eu vou precisar de obreiro. Vou fazer uma escala de obreiro, de ficar em 3 horas, começar, porque eu vou fazer sei lá, vou pedir, estou me dando uma sabedoria para me dar, para mim começar a convidar um povo de fora, fazer uma propaganda aí, nem comprar uma faixa de frente aí, e Deus dá graça, sabe? E a autoridade a vocês aí, o preto da casa do Senhor, de receber essas pessoas aí, para mostrar 12 horas de oração. E se assim Deus começar a operar milagre, nós aumenta mais um dia. Aleluia, ficar toda sexta-feira, ou cada 15 dias, cada 15 sexta-feira, não sei, vamos ver. Aqui nós vamos pôr o povo para orar e ver milagre, não. Aleluia, mas Jesus está no barco. Aleluia, se coloque de pé, vamos orar pela pastora. Aleluia, glória a Deus, irmão, você que trouxe a sua oferta, o seu dízimo, se você finalizar o culto, se quiser colocar na sala, a sala está aí, né? Aí você pode colocar na sala, tá bom? Será uma honra muito grande aí receber as ofertas dos irmãos. Aleluia. Deixa eu só orar então pela oferta, já que o irmão está passando. Soberano eterno Deus, meu Pai, diante da nossa alma. Que o Senhor abençoe grandemente a vida do nosso irmão. Aleluia. Abençoe a vida daqueles que dizimaram e ofertaram, Senhor. Que o Senhor multiplique cada vez mais, que o Senhor dê aqui sabedoria, Senhor. Que o Senhor também abençoe os irmãos que estão podendo ajudar a contribuir com a tua casa. Mas Deus, assim te agradeço, Senhor, pela tua presença sobre nossas vidas. Te agradeço, Senhor, por nós podermos falar mesmo até aqui tendo o Senhor nos ajudado, Senhor. E muito obrigado, Senhor, por esta aleluia, por esta bênçãos. Pai, também colocamos na tua mão, Senhor, a tua filha, Senhor, a qual já está na oportunidade de trazer uma palavra. Que nós possamos, como está escrito na tua Bíblia, na tua palavra sagrada, no teu livro sagrado, Senhor, que a fé vem pelo ouvir e ouvir a sua palavra. Deus, fala conosco nessa noite, alimenta a nossa alma, o nosso coração, Senhor, tira a tristeza, põe a alegria, Senhor. Senhor, reconcilia em nome do Senhor Jesus, meu Pai, que abrace a cada alma nessa noite. Espírito Santo de Deus, apresenta a cada coração, Senhor. Modifica em nome do Senhor Jesus, meu Pai, em nome do Senhor Jesus, eu te peço que caia por terra toda a tribulação, Senhor, todas as brigas em nome do Senhor Jesus. Deus, entra, Senhor, nesse lar, leva a paz, leva a compreensão, leva a direção do Senhor, e saber que em nome do Senhor Jesus, meu Pai, o Senhor está perante todas as situações. Deus, assim eu te agradeço, Deus, eu te agradeço pela tua presença nessa casa, em nome do Senhor Jesus. Amém. A paz ao Senhor, aleluia, glória a Deus, obrigado. Glória a Deus, hein? Deixa eu voltar aí que você está falando, que eu falei 1 hora. Glória a Deus. Cumprimento os irmãos na paz do Senhor Jesus. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Essa semana que passou, essa que entrou, o Senhor tem falado muito comigo em servir. A minha igreja precisa saber o que é servir, o que é ser servo. E tem falado muito comigo também de chamado. Aleluia, Jesus. Então é isso que nós vamos falar hoje, sobre servir a Deus e sobre aceitar o nosso chamado. Hein? Então abra sua Bíblia lá no Evangelho de João, capítulo 12,
Quero ler somente um versículo, 26. O Evangelho de João, capítulo 12, versículo 26. Glória a Deus. Todos encontraram? Amém. Diz assim: se alguém me serve, siga-me. E onde eu estiver, ali estará também o meu servo. E se alguém me servir, meu Pai o honrará. Amém? Somente até aqui pode se assentar. Aleluia, Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Quando a gente começa a entender, ter o entendimento de quem é Deus e o que Ele faz, o que Ele fez por nós, automaticamente a gente... E servir a Deus não é servir de qualquer maneira. Hoje a gente olha, eu falo no geral, tudo que eu falava não é só ministério, vidas em Cristo, é congregação, é Assembleia de Deus, é Deus, está geral, servo, estou falando de servos do Senhor. Muitas vezes a gente acha que servir a Deus é chegar, sentar, 2 horinhas de culto, embora, estou servindo a Deus. Só que servir a Deus vai muito além de estar dentro da casa do Senhor. Muito além disso, irmãos. E muitas vezes a gente fica servindo superficialmente. Porque a gente acha que veio, ouviu, saiu, recebe a bênção e está tudo bem. Não é dessa maneira. A Bíblia nos diz que o céu, o reino do céu é tomado à força. Isso significa o quê? Que é a guerra diária entre a carne e o Espírito. A carne e o Espírito. Que nós somos carne. Nós somos do mundo, a gente vê, a gente sente, a gente olha, a gente conhece. Só que os nossos olhos têm que estar nas coisas do alto, que é do Espírito. A gente tem que fechar os olhos para o mundo e se voltar para as coisas do alto. E é aí onde a guerra começa em nossas vidas. É constante, todo o tempo e todos os dias. Aleluia! E aqui em João, Jesus diz aos seus discípulos: quem me serve precisa seguir-me. E onde eu estou, meu servo também estará. Aquele que me serve, meu Pai o honrará. Por isso sabemos que servir ao Pai implica o quê? Em seguir Jesus e os seus mandamentos. Se a gente não segue Jesus, nós não estamos servindo a Deus. Porque Jesus, mesmo sendo filho, se esvaziou de todo o seu poder para servir ao Pai. Porque Ele veio ao mundo para servir. Ele nos serviu. Serviu como um cordeiro que desceu do céu pelos meus e os teus pecados. Serviu aos seus discípulos ali que andavam com Ele. E Ele não precisava disso. Lavou os pés dos discípulos. Abriu os olhos daquele que era cego. Abriu os ouvidos daquele que não ouvia. Aleluia, Jesus. Deu voz aos mudos. Fez o coxo andar. Ressuscitou o filho da mulher de Naim, da viúva de Naim. Ressuscitou a filha de Jairo. Ele veio servir. Ressuscitou Lázaro. Então ele veio para servir. E hoje a gente quer chegar, sentar e o anjo passa a bandeja e todo mundo quer ser servido. E esquecemos que estamos na casa do Senhor para servir. Quando a gente sai de casa, a gente tem que trazer o nosso culto ao Senhor. Só que a gente sai querendo receber o culto do Senhor. E Ele está aqui esperando a nossa adoração, o nosso melhor culto, o nosso melhor louvor. É o contrário, a gente precisa ter esse entendimento. Aleluia, Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. E como servir a Deus? A gente precisa fazer o que? Conhecer mais sobre o Senhor. A gente precisa conhecer aquele que nós servimos. Quem foi Ele, o que Ele fez.
o que Ele tem feito, o que Ele continua fazendo nas nossas vidas. Se a gente tiver esse entendimento, irmão, a gente vai servir o Senhor com prazer. Porque eu não posso chegar aqui, aceitar a minha mão, servir a Deus porque eu estou com medo de ser condenado ao inferno, não. Eu tenho que servir a Deus pelo que Ele fez, pelo que Ele é, pelo que Ele continua fazendo na minha vida. Aleluia, Jesus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E muitas vezes não sabemos exatamente como servir por falta de intimidade com Ele. Conhecer a Deus é ter intimidade com o Senhor. Aleluia. Afinal, quando temos contato com o Pai, a gente tem intimidade. Ele nos mostra quais atitudes a nossa vida, o que é certo e o que não é. Isso é intimidade com Deus. Quando nós conseguimos discernir o que é certo, o que é errado, o que é de Deus e o que não é, nós já estamos tendo intimidade com Ele. Aleluia, Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Então, o primeiro passo que a gente precisa é se aproximar de Deus, conhecer. Lá em Tiago, capítulo 4, versículo 8, ele diz assim: aproxime-se de Deus e Ele se aproximará de vocês. E isso me faz entender que Deus tem compromisso com aquele que tem compromisso com Ele. Glória a Deus. Ele ora por todos, sim. Ele ama a todos, sim. Mas o compromisso do Senhor, de Deus, do Pai, é com aquele que tem compromisso com Ele. E a Bíblia nos diz isso. Que esse versículo diz que aproxime-se de Deus e Ele se aproximará de você. Assim você vai entender que Ele pode ter um propósito específico na sua vida para servi-lo. Todos nós temos dons. Todos nós temos dons. A gente pode ainda não conhecer, por quê? Porque a gente chega, senta, ouve e vai embora. Se a gente não vier para a casa do Senhor para servir, a gente não vai descobrir quais são os dons que o Senhor tem na nossa vida. Então, quando nós pastores, dá oportunidade para cada um de vocês para trazer uma palavra, de uma saudação, de um louvor, de uma oração, é para que nós venhamos descobrir qual o dom que o Senhor tem na nossa vida. Porque se a gente não fizer, a gente nunca vai saber. E aí a gente vai ficar com aquela frase: no tempo certo o Senhor vai dar. No tempo certo o Senhor vai mostrar. Ele já mostrou, o tempo certo é agora. O tempo certo é hoje de fazer. Porque a palavra do Senhor diz que já está findando o tempo. O Senhor está às portas, está voltando. E se a gente ficar falando: no momento do Senhor, no tempo dele, o tempo já foi, a gente fica, perde a nossa salvação, porque a gente ainda está esperando algo que o Senhor já fez na minha e na tua vida. Mas cabe a nós discernirmos e começar a praticar. Porque aquele que começou a boa obra na nossa vida é fiel para aperfeiçoar e terminar em nossa vida. Porque a gente não sabe de nada, mas o Senhor aperfeiçoa através do que? Da intimidade com o Senhor, do conhecimento com Deus. Aleluia, Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. E aproximar-se de Deus é possível por meio de uma vida devocional, através do que? Da leitura e da oração. Não tem outra forma de ter intimidade com o Senhor. Não tem outra forma de se aproximar e conhecer ao nosso Senhor e saber o que Ele quer da nossa vida, qual o propósito dEle em nossa vida. Se não lermos a Tua palavra, se não meditarmos nela e estivermos em oração. E a outra forma de servir a Deus implica o quê? Ele manda em João 14, 21, Jesus deixa claro: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado de meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a Ele. Aleluia, Jesus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. É necessário obedecer os mandamentos do Senhor. É necessário, aleluia, Jesus, louvado seja o nome do Senhor, ser obediente
obedecer a Deus. Hoje eu vejo uma geração que quer aceitar Jesus e quer as suas bênçãos, mas não aceita o seu chamado, porque não quer pagar preço, porque não quer renunciar às coisas. E todos nós temos um chamado, e ele só começa a ser aperfeiçoado no momento em que nós aceitamos fazer. É fácil? Não. Mas é o propósito do Senhor nas nossas vidas. A gente não pode chegar e falar, não, só quero ouvir, não quero participar de nada porque eu não quero me envolver, porque, não quero me envolver porque eu não quero, sabe? Porque a partir do momento que a gente pega uma obra para fazer, a gente tem que ter responsabilidade. Então, você estando bem ou não, você está lá. Você estando com vontade ou não, você está lá fazendo, porque o Senhor colocou nas tuas mãos. Você tem que ter responsabilidade. Então hoje a gente vê muitos, você dando algo para fazer e te devolvendo. Não quero. Por quê? Porque não quer ter responsabilidade com as coisas do Senhor. Quer vir o dia que quer fazer o dia que quer chegar a hora que quer. E a casa do Senhor é com ordem e decência. Não é de qualquer maneira. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. E um dos maiores e principais mandamentos que Cristo deixou está lá em Mateus 22, 35 ao 40. Ele deixa bem claro que é fundamental o quê? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao nosso próximo como a nós mesmos. Esses são os dois mandamentos fundamentais. Porque fazendo esses dois, o resto automaticamente vai ser feito junto. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E é interessante porque essas duas ordenanças podemos notar todas as situações no nosso cotidiano. Todas as instruções que vemos na Bíblia estão ligadas a esses dois fatores. Amor. Se não amar, não adianta fazer nada. A própria palavra diz, não adianta falar em línguas, a língua dos anjos, se não tiver amor, de nada serve. Se a gente não colocar o Senhor em primeiro lugar, nada serve. E hoje a gente vê uma geração trocando o amor pelo Senhor, trocando o lugar do Senhor, pelas tribulações do dia a dia, pelo cansaço, pelo desânimo, pela preguiça. E aí vai deixando o Senhor para depois. E aí diz, não, eu amo a Deus. De que maneira? De que maneira? Domingo os irmãos louvou um louvor que eu gosto muito, que diz, se eu me humilhar diante do teu altar e sacrificar aquilo que me custar, tu inclinarás o teu ouvido ao meu clamor. A gente tem sacrificado, irmãos. A gente está igual os fariseus, a gente está dando aquilo para o Senhor, trazendo no altar aquilo que não vai nos fazer falta. Mas a gente não está sacrificando aquilo que nos custa. A gente está deixando um vício fazer com que nós perdemos a comunhão com o Senhor. Um copo de cachaça, um cigarro. A gente está deixando, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, coisas pequenininhas nos fazer escravo e nos afastando do Senhor, porque a gente não quer sacrificar aquilo que nos custa, aquilo que a carne quer. E isso a gente vê muito. Eu não consigo, consegue. Aonde Jesus está, a libertação. E por que não está havendo libertação? Porque eu não estou me sacrificando. A palavra diz que no Novo Testamento o Senhor não quer mais sacrifício de animais. Ele quer os nossos corpos em sacrifício. Isso é aquilo, sacrificar aquilo que nos custa. Deixar, jogar fora aquilo que não provém do Senhor. Esse é o sacrifício que Ele quer para nós. Só que nós queremos ser abençoado. E o Senhor olha e fala, não está preparado para ser abençoado. Porque não está sacrificando da maneira que eu quero.
da maneira que precisa. Aleluia, Jesus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Exerça o amor ao próximo. O amor ao próximo é tão importante que Jesus fez questão de enfatizá-lo em sua passagem pela terra. Que quando fazemos o bem às pessoas que estão à nossa volta, é como se estivéssemos servindo a Deus. Esse é um ensinamento muito importante que devemos carregar, já que é uma forma direta e clara de agradar o Pai no nosso dia a dia. Eu ouço muitas pessoas falar assim: quem perdoa é Deus, eu não preciso perdoar. Mas a palavra, ela diz que se nós não perdoarmos, nós não seremos perdoados pelo Senhor, se a gente não perdoa nosso próximo. Então a gente precisa ouvir a palavra e entender ela e começar a usar de forma diferente. Já ouvi muitos, até em pregação: não, vem pedir perdão, quem perdoa é Deus, eu não tenho que me perdoar, tem sim. Se você não perdoar, você não será perdoado pelo Senhor naquele grande dia. Aleluia, Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Você pode servir ao próximo em qualquer lugar que tiver, no trabalho, na rua, na igreja ou em sua família. Pedro, lá em Pedro 4:10 diz assim: cada um exerce o dom que recebeu para servir os outros, administrando fielmente a graça de Deus em suas múltiplas formas. O que ele quis dizer? Em qualquer lugar a gente faz isso. Seja no nosso trabalho, com os nossos vizinhos, com a nossa família. Enquanto nós estivermos, aleluia, servindo ao nosso próximo, irmãos, a gente está, aleluia, servindo fielmente a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. O amor de Deus pode se manifestar em nós quando servimos uns aos outros em amor. Dessa forma, não apenas abençoamos outras pessoas, como glorificamos o Pai em nossa vida. Aleluia. Qual é a outra forma de servir ao Senhor? Falar de Jesus para outras pessoas. Pregar as boas novas, é para isso que estamos aqui. Falar do amor do Senhor. Não é enfiar o evangelho goela abaixo. A palavra diz que a gente tem que falar em tempo oportuno. Conversando com a pessoa, você sabe quando ela precisa de uma palavra. E é isso, falar do amor do Senhor. Antes de partir, Jesus deixou uma ordem bem clara para aqueles que o seguem: vão pelo mundo todo e preguem o evangelho a todas as pessoas. Está lá em Marcos 16:15. Deus quer que todas as pessoas sejam salvas. E por isso aqueles que servem a Ele precisam se empenhar na missão de falar de seu amor aos outros. Só que a gente está sempre preocupado com a nossa situação. E a gente não pensa nisso. Eu venho para a casa do Senhor porque eu preciso. Eu tenho uma situação para resolver e eu não consigo, então eu venho. Eu venho para a casa do Senhor porque a minha casa, a minha vida está assim. Não. Você vem para a casa do Senhor para aprender. Para que quando você colocar os pés para fora do templo, você pregar o evangelho a toda criatura. Você vem para se encher de Deus. Para que na hora que você abrir a boca lá fora, as pessoas vejam Deus em você. O pastor falando de Jesus, ele é comprido, ele tem o cabelo, tem os olhos claros, não sei. Mas a palavra diz que quando a gente olha para o nosso irmão, a gente tem que ver a semelhança de Cristo. Então Jesus é parecido com a Carol, com o Isaac, com a diaconisa Cris, nosso irmão Ademir, comigo como pastor. Ele é parecido com cada um de nós. E a gente precisa exalar isso, o amor dele para outras pessoas. Só assim as pessoas vão ver Cristo em nós. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Uma forma de amar o próximo, afinal, o Evangelho é uma boa nova, ou seja, um presente. Quando recebemos algo tão precioso, precisamos compartilhar com quem está à nossa volta. Servir a Deus é espalhar o amor dele. É um grande privilégio para nós quando fazemos isso.
Estamos participando ativamente da missão dele e reconhecendo a importância do seu sacrifício lá na cruz. Foi para isso que ele foi lá. Foi para isso que ele foi crucificado. E quando nós falamos do teu amor, quando nós pregamos, quando nós ganhamos almas, quando nós tratamos o nosso próximo com amor, a gente está valorizando aquilo que foi feito lá há 2000 anos atrás. Aleluia, a gente está dando continuidade do amor do Senhor. E para se aproximar, para servir a Deus, tem que ser com alegria. Eu não posso vir porque eu tenho medo do inferno. Eu vou aceitar Jesus para não ir para o inferno. Aí vamos. Quando chegar lá, você vai do mesmo jeito. Tem que ser com alegria. Uma das coisas da Bíblia que fala sobre o tema que está sendo abordado aqui, servir o Senhor com alegria. Está lá em Salmos 100. Devemos entender que caminhar com Cristo não deve ser um peso para nós, mas um motivo de alegria e satisfação. Quando a gente fala, eu não queria estar aqui, servir a Deus é difícil, não. Tem que ser com satisfação, com alegria, não é? Foi você que aceitou Jesus, foi Jesus que te aceitou. E isso tem que ser satisfatório para mim e para você. A gente tem que estar aqui com uma alegria, vir à casa do Senhor com uma alegria. Sabe, não vir, eu vou porque senão o pastor, né? Ele não tem papa na língua, vai começar a falar, vai começar a cobrar. Eu vou porque está todo mundo perguntando, não, é com alegria, eu vou à casa do Senhor. Alegrei-me quando disseste, vou à casa do Senhor. Tem que satisfazer, irmão, da mesma forma que a gente estava no mundo, quando a gente se alegrava, quando recebia um convite para uma festa, e a gente não via a hora de chegar aquele dia de ir. É dessa maneira. Tem que ser quando viemos à casa, no dia de culto, quando viemos à casa do Senhor. Aleluia, Jesus. E temos diversos motivos para servir o Senhor com alegria, independente da circunstância. Por nossa salvação por meio da graça, pela possibilidade de nos conectarmos com Deus por meio de Jesus, pela vida e pelo cuidado diário de Deus conosco, pelas bênçãos que Ele nos dá neste mundo, pela esperança de uma vida eterna com Cristo no céu. Olha quanto motivo a gente tem de vir para a casa do Senhor com alegria. Aleluia, Jesus. Quando servirmos com alegria, entendemos que a presença de Deus é o suficiente para estarmos satisfeitos. O motivo principal de nosso contentamento deve estar no que o Pai já nos deu, a salvação e a vida eterna. Isso supera qualquer fator terreno e deve ser alvo da nossa esperança. É isso que a palavra do Senhor nos promete, salvação e vida eterna. E a gente tem que se basear nisso e ter alegria nisso. Não vou ir para a casa do Senhor porque eu quero uma casa, porque isso é consequência da tua vida com Deus. Isso é consequência da tua fidelidade com o Senhor. Não é buscar o reino dos céus de Deus, a sua justiça e as demais coisas. Essas são as demais coisas. Venha com alegria atrás daquilo que o Senhor prometeu, que é salvação e vida eterna. Glorifique a Deus com suas ações. Por fim, mais uma forma de servir a Deus verdadeiramente é glorificar Ele por meio das suas ações cotidianas. Lá em 1 Coríntios 10:31 diz assim: quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa, mas fazer tudo para a glória de Deus. Quer o que a gente faça, seja o que for, temos que fazer tudo para a glória de Deus, para que o nome do Senhor venha a ser glorificado, independente da situação que a gente está vivendo, irmãos. Aleluia, Jesus. Se uma pessoa cristã vai muito à igreja, ir à igreja, conhecer toda a Bíblia, o principal é que aqueles que estão ao nosso redor consigam ver Deus por meio das nossas vidas e das nossas atitudes. Estar aqui não significa que somos servos. Servos é a nossa atitude, o nosso dia a dia. Será que as pessoas olham para a gente, conseguem ver o semblante do Senhor? Conseguem ver Deus na nossa vida? É isso que nos faz servo.
não era estar aqui. Estar aqui a gente vem para se encher da virtude do Senhor, se alimentar da palavra para que possamos enraizar no teu evangelho. Mas servir a Deus verdadeiramente é ver a semelhança do Senhor em nós, aonde formos. Aleluia, Jesus. Quando somos um testemunho vivo de quem Deus é e do que Ele pode fazer, estamos servindo Ele automaticamente, tornando-nos embaixadores da palavra de vida. Por isso é fundamental entender os ensinamentos do Senhor e pedir ajuda a Ele para viver uma vida de devoção e verdadeira adoração. Aleluia, Jesus. Quanto maior for sua proximidade com o Pai, mais claro vai ser o seu entendimento sobre Ele, que quer que você faça para servir diariamente. Então busque intimidade com Ele em sua rotina. Quanto mais buscamos, mais somos semelhantes a Ele. Quanto mais lemos a Tua Palavra, mais estamos semelhantes a Ele. Quanto mais oramos, mais semelhante, mais intimidade. A gente vai conseguir compreender melhor o que Deus tem para a nossa vida e qual é o nosso chamado. Aleluia, Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Deus seja louvado. E eu te pergunto assim, o que é ser servo? A palavra servo, qual o significado? É aquele que não é livre, não tem direito e bens. É aquele que obedece a alguém. Esse é ser servo. É obedecer. Nós não somos livres, nós fomos comprados pelo preço da cruz. Então nós temos um Senhor a quem nós temos que obedecer. Aleluia, Jesus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Quando a gente fala de amor, eu lembro lá de João, porque a Bíblia diz que amar, o que é amar? Amor ao próximo é doar-se, é dar-se. Quando a gente vai lá em João 3,16, diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E aí quando a gente vê isso, a gente percebe que amar é doar, é dar. Muitas vezes a gente fala, fulano só procura quando precisa. Se você pode, dá, ajuda. Se ele te procura, é porque ele vê algo em você que possa ajudar. Que a gente está aqui para servir um ao outro. Você precisa de mim, eu posso te ajudar? Amém, glória a Deus, glorifica para a glória do Senhor. E isso é amar o próximo. Aleluia, Jesus. E quando a gente fala servo significa escravo. E eu gosto que o apóstolo Paulo, lá em Romanos, ele deixou isso bem claro. Ele fala muito sobre escravo. Escravo, ser escravo de Cristo. Lá em 1 Coríntios 7, do 21 ao 23, diz assim, foste chamado sendo escravo? Não te preocupe com isso. Mas se ainda podes conseguir tua liberdade, aproveita a oportunidade. Pois aquele que sendo escravo foi chamado pelo Senhor, é liberto e pertence ao Senhor. E da mesma forma, aquele que era livre, quando foi chamado, agora é escravo de Cristo. Foste comprado pelo mais elevado preço. Não vos tornei escravos do homem. Então é melhor ser escravo de Cristo do que ser escravo do homem. Glória a Deus. A gente olha e fala, poxa, mas tem culto terça, tem quinta, tem dia que tem sábado, tem dia que tem domingo, aí já é demais. Não é não, irmãos. Eu e você, nós somos escravos de Cristo. Eu entendo a palavra que a partir do momento que a gente aceita Jesus, e que Ele nos aceita, e que Ele nos levanta, que a gente tem entendimento da palavra, a gente perde o livre-arbítrio. Você não tem mais. Você é escravo de Cristo. Ele te libertou do mundo para servir a Ele. Louvado seja o nome do Senhor Jesus.
E lá em Romanos 1:1, Paulo diz: eu, Paulo, escravo de Cristo Jesus, chamado para ser apóstolo e enviado para anunciar as boas novas de Deus, escreva essa carta. Então Paulo, ele fala em Romanos, ele diz que os crentes se tornaram escravos de Deus ao serem libertos da escravidão do pecado. Quando o Senhor nos liberta do pecado, Ele pega para Ele. Então somos escravos dEle. E estamos aqui para servir, para aceitar o chamado do Senhor na nossa vida. Aleluia, Jesus. E ser escravo de Cristo é reconhecer como o nosso Senhor, o único e suficiente Salvador na nossa vida. É reconhecer que a gente é tão dependente dEle a ponto de declarar: já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Gálatas 2:20. Quando a gente fala isso, a gente já entendeu. Só que as pessoas falam as coisas, lê e fala da boca para fora, e não é isso. Servir verdadeiramente é servir, é fazer, sabe? É tirar tudo aquilo, dá mesmo, tudo aquilo que nos sacrifica, tudo aquilo que a gente gosta, tudo aquilo que a gente viveu, é renunciar para viver uma vida com Cristo. Então tem muitos que não aceitam o seu chamado por isso. Eu quero vir, mas eu só quero ouvir. Eu quero estar ali, mas me deixa quietinho ali. Só que Deus tem algo maior para mim e para a tua vida. Ele diz lá que nem os ouvidos ouviram, nem os olhos viram, nem chegou ao coração do homem o que Ele tem para mim e para você. Que não é aqui, mas é lá. Só que para a gente chegar lá, a gente precisa ser fiel aqui. A gente precisa renunciar aqui. A gente precisa servir aqui, verdadeiramente ao Senhor. Aleluia, Jesus. Porque o chamado do Senhor é o plano que Ele tem para cada um de nós. Para cada um. O propósito principal da sua caminhada com Ele é a vocação que Ele colocou em você. Então nós temos um dom, nós temos uma vocação, seja para ministrar, seja para louvar, seja para orar, seja para fazer uma visita, para falar do Evangelho, seja para ajudar alguém que está precisando, seja para ir no hospital, para visitar os doentes. Cada um tem o seu chamado. E a gente precisa exercer isso. Quando falamos sobre o chamado de Deus, separamos aquele que é deixado para todos os cristãos e também aquele individual para cada pessoa. Precisamos levar em conta que, como igreja, somos o corpo de Cristo. E cada membro do corpo não pode desempenhar a mesma função, senão não adianta. Um precisa ser perna para andar, o outro precisa ser boca para falar, o outro precisa ser mãos para tocar. Deus nos criou de forma distinta para um dia sermos um corpo perfeito para a glória dele. Então cada um tem uma função. E cada função é para a glória de Deus. Muitas vezes a gente olha, fulano, Deus usa assim como eu queria ser. Você pode ser muito melhor. Exerce o que Ele te deu. Porque Ele te deu algo nas tuas mãos para fazer. Aleluia, Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Quando dissermos há um chamado de Deus individual em cada pessoa, tem o seu dom e sua vocação para o crescimento do reino, e o chamado geral, em que o primeiro passo é se relacionar intimamente com Deus, e o segundo é levar sua palavra para cada criatura. Mas recebemos um chamado, todos nós somos chamados para um relacionamento próximo do Pai. E cada um possui um objetivo, ou plano de Deus para a humanidade. Então, o chamado de Deus é sempre prático, buscá-lo de todo o coração e fazer a sua vontade. Essa é a maior vocação. Aleluia, através do chamado. Vai ter chamados que eu e você não queremos. Mas é um propósito de Deus para a tua vida. Eu creio. Porque é muito sacrifício. Mas o Senhor, Ele é fiel, Ele vai guiar, Ele vai
de colocar-nos da maneira certa. Por que tem chamado que nos desgasta, tem chamado que a gente paga preço maior, as coisas não acontecem, é aquela dificuldade, aquela tribulação. É o tamanho do chamado que o Senhor tem. E através da tribulação, através da dificuldade, através do deserto, Ele está te aperfeiçoando para você exercer esse chamado tão grande. Glória a Deus. Ele está te enraizando, te fortalecendo. E vai chegar uma hora que nada vai nos abalar. Aí é um chamado maior. Tem coisas que a gente não vai querer mesmo, irmãos. Tem coisas que a gente nem imagina que Deus tem para nós. Eu mesmo nunca imaginei estar aqui. Nunca imaginei pastorear. E no início eu indagava muito a Deus. Falava, eu não quero. Eu quero a minha vida de volta. Porque ser pastor de igreja é você renunciar até a tua vida, a tua família para lá. E você cuidar. Você acorda pensando nas ovelhas, você dorme orando pelas ovelhas. Então tem coisas que você esquece de si mesmo. E isso é difícil para a gente que tem as nossas coisas. Você quer trabalhar, você quer ter a sua vida, você quer sair, você quer fazer as suas coisas. Mas o Senhor vai aperfeiçoando. A partir do momento que você aceita e você renuncia, Ele vai te aperfeiçoando. Glória a Deus. Vai fazendo a gente entender. Aleluia, Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. O nosso chamado. Deus nos dá liberdade para fazer escolhas. E para decidirmos seguir ou não a Jesus. Mas isso não faz com que deixamos de ser espirituais, que anseiam pela eternidade. Nós sentimos falta de um cumprimento antes de nos relacionarmos de maneira real com Cristo. O chamado de Deus é sempre prático. Buscá-lo de todo o coração e fazer a sua vontade. Essa é a nossa maior vocação. Através do chamado geral realizado, depois de um relacionamento com Deus, seguindo os seus princípios em amor, você aos poucos vai encontrando o seu chamado individual. Esse chamado pode ser assumir em algum ministério, ir para algum lugar, cuidar de alguma vida, e aquilo Deus vai te mostrando com o tempo. As coisas do Senhor não é com pressa. Muitas vezes a gente tem pressa de fazer aquilo, é devagar. É devagar, vai devagar. Devagar o Senhor vai conduzindo, devagar o Senhor vai fazendo. Devagar nós vamos entendendo e nós vamos recebendo o chamado do Senhor. Aleluia, Jesus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Aleluia. E a gente vai percebendo que a nossa luta não é contra as pessoas, não é contra a carne, mas a nossa luta é espiritual. E é isso que vai nos desgastando, é espiritual. É algo que a gente não vê, mas a gente sente, consegue sentir. Aleluia, Jesus. Então é necessário que buscarmos em oração, jejum e relacionamento e palavra com o Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Para quê? Para estarmos preparados para enfrentar essas batalhas, tanto carnais como espirituais. Por isso, quanto maior a luta que você enfrenta, maior é a sua capacitação para o chamado que Deus reservou para você. Maior é a chance de você não se abalar com as circunstâncias que o inimigo vai colocar na sua porta. Aleluia, Jesus. E o último, mais importante ponto para cumprir o chamado é entender que você não deve cumprir por medo ou por religiosidade, e sim pelo amor a Deus, pelo amor à obra. Aleluia, porque Ele nos amou primeiro e derramou graça sobre nós. A compaixão pela humanidade, o entendimento de que você é tão pecador quanto qualquer, mas o Pai te chamou e te escolheu e te transformou em filho para cumprir isso. Então a gente precisa entender, aleluia, Jesus, que tudo está baseado no chamado. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, em buscar, aleluia, Jesus, em fazer a obra. Lá em Jeremias 29:13 tem um versículo que eu gosto muito que diz assim: e buscar-me-eis e me achareis, quando me buscar de todo vosso coração.
Então a gente só vai encontrar as respostas, o propósito de Deus na nossa vida quando a gente buscar de todo o nosso coração. Não é superficialmente, mas é de todo o nosso coração. Aleluia. E com a certeza de que aquilo que a gente não viu, que a gente não ouviu e que a gente não sentiu ainda, mas é o que Deus tem preparado para nós. Glória a Deus. Aleluia. E eu tenho certeza que esse é o lugar, porque Jesus disse que quando ele foi para preparar um lugar. Glória a Deus. E é esse lugar que a gente não tem noção de como é, mas eu tenho certeza, porque tudo que vem do Senhor é bom, perfeito e agradável para as nossas vidas. Amém? Amém. Espero que vocês tenham entendido que o Espírito Santo venha ministrar Glória a melhor Deus. essa palavra em cada coração e que nós estamos aqui para servir, Glória a independente de quem somos. Quando Deus nos chama, quando for lá naquele grande dia, Ele não vai chamar a gente por cargo eclesiástico. Pastor Marcos, Diácono Wellington, não. É o irmão Wellington, meu filho Wellington, Glória a meu Deus. filho Marcos. Então todos nós somos iguais, estamos aqui para servir uns aos outros e aquele que nos chamou. Amém? Amém. Essa é a palavra que o Senhor colocou no meu coração. As palmas louvam ao Senhor. Eu agradeço a oportunidade. Em nome de Jesus. Amém, igreja? Coloque de pé. Amém. Glória a Deus. Entenderam o chamado? Aleluia. Quem vai correr de chamado aí? Aleluia. Vocês que correm para se chamar a pé. Aleluia. Agradeço a Deus pela vida de todos os irmãos. Obrigado por ter nos dado o privilégio hoje, essa palavra tão abençoada que precisamos ouvir sempre, né? Que vem nos alimentar. Aleluia, glória a Deus. Deixar Deus aí nos capacitando sempre. Feche teus olhos, soberano eterno Deus, meu Pai, a gente quer te agradecer mais uma vez por esse culto abençoado, pela palavra abençoada, pela tua presença. Deus, nos ensina cada dia mais a ouvir a sua palavra, nos ensina, Senhor, aleluia, caminhar na retidão, meu Pai, para que nós possamos ser dignos, Senhor, aleluia, glória a Deus, de um certo dia, uma certa noite, entrar por essas portas celestiais. Deus nos abençoe aqueles que estão nos assistindo. Vai de encontro, Senhor, em nome do Senhor Jesus, meu Pai, com o lar, com a família, com a necessidade. Obrigado, Senhor, por esta vida, que até aqui, Senhor, tem nos assistido e fazemos efeito, Senhor. E eu creio que a palavra irá fazer efeito em nome do Senhor Jesus. Eu creio que a fé, Senhor, desse ouvinte, a fé dessa pessoa que está nos assistindo, Senhor, aleluia, glória a Deus, trará resposta, trará um renovo, trará restauração, trará livramento, trará, Senhor, aleluia, glória a Deus, libertação. Deus, assim eu te agradeço. Acompanhe os teus filhos até os lares, dê uma noite de descanso, Senhor. E se for do teu agrado, que essa quarta-feira seja uma quarta-feira de paz, seja uma quarta-feira, Senhor, aleluia, de sabedoria, de entendimento. E assim, Senhor, eu te agradeço mais uma vez por esta casa de oração. Permanece com a tua presença nesse lugar, meu Pai. Continua ouvindo nossos clamores, continua sempre nos ouvindo e nos dando direção, Senhor. E assim eu te agradeço em nome do Senhor Jesus. Que o grande amor de Deus e a graça do Senhor e Salvador Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo de Deus sejam toda a amada igreja, permaneça não só hoje, mas para todo sempre. A igreja diz: Amém. se Deus é por nós, Quem será contra nós? operando a Deus, Quem o impedirá? Senhor é meu pastor. E nada me E a faltará. paz do Senhor Jesus, que Deus abençoe, você está nos assistindo. Muito obrigado, que Deus abençoe. Uma ótima noite, uma ótima quarta-feira e até quinta-feira estaremos juntos em nome de Jesus. Obrigado.